Olá, galera, tudo bem? Saudades da sala de aula. Olha só, hoje a gente vai definir o que são gêneros literários. O objetivo é resgatar tudo aquilo que a gente viu nas últimas aulas e agora definir mesmo o que a gente entende por cada um desses gêneros. A gente estudou a poesia, que faz parte do gênero lírico. A gente estudou a narrativa, que faz parte do gênero épico. E a gente estudou na última aula agora a dramática, né? A cena, o teatro, que faz parte do gênero dramático. Então, são esses os três gêneros literários que a literatura adota desde a época de Platão e Aristóteles. Esses filósofos já tentaram entender como que era a produção artística literária humana e que ela era dividida. Horas o autor ele tentava imprimir a sua subjetividade e horas ele era mais objetivo na hora de narrar uma história. Então tudo isso tem grande importância desde então. E aí tem uma coisa que o Anatol Rosenfeld, que é um crítico literário muito importante, e eu vou deixar como texto de apoio um trechinho desse estudo que ele faz sobre os gêneros. Ele vai falar que existem duas possibilidades de compreensão do gênero literário. Uma dessas possibilidades é a substantiva e a outra é a adjetiva. Então eu posso falar assim: o gênero lírico é... E aí eu coloco as características do gênero lírico e falo assim: esse texto faz parte do gênero lírico, da lírica. Outra coisa é eu olhar adjetivamente e falar assim: aquela noite foi lírica, ou existem traços líricos nessa peça teatral. Eu coloquei um quadro aí, vocês vão ver. Tem um quadro que vai falar mais ou menos de como se dá essas características do gênero literário. Vocês vão ver que eles são divididos, então, como eu já havia adiantado, em épico, lírico e dramático. São essas três categorias, que são esses três os gêneros literários. E cada um tem suas características próprias. Se a gente for pensar em função de linguagem, quando a gente estuda com a professora Bruna, função de linguagem, a gente sabe que existe um emissor que envia uma mensagem para um receptor. Ele precisa usar um canal para enviar essa mensagem, né? Seja a voz, esse canal tem que existir, telefone, etc. Tem esse canal. Existe um referencial em que é o contexto, né, onde está tanto o emissor quanto o receptor da mensagem. Para o receptor entender aquilo que o emissor mandou, o contexto precisa ser o mesmo, senão não se faz entendido, né? E a mensagem em si, bom, tudo isso faz parte de uma organização da linguagem, da comunicação linguística. Quando a gente pensa no gênero épico, que é o gênero da narrativa, essa linguagem ela está centrada na função referencial e poética. O que é referencial? É o objeto, é o contexto que importa. Então, se eu pegar um texto um livro, um romance, por exemplo, meu bonequinho, por exemplo, Dom Casmurro, do Machado de Assis, nós temos exatamente esse narrador, o Bentinho. Tem o escritor que é o Machado, o narrador que é o Bentinho, todo mundo sabe essa diferença. Esse narrador que é o Bentinho, chegando perto dos seus 60 anos, aproximadamente, ele resolve reconstituir a sua história porque ele tem uma denúncia. A denúncia de que a Capitu, a mulher com quem ele se casou, havia traído. E aí ele vai contar toda essa história a partir do ponto de vista dele, de como aconteceu e com a memória dele.
Nenhum momento da narrativa esse narrador resolve dar a voz a Capitu. Nem quando ele pergunta para ela sobre a possível traição, ele não dá a voz para ela responder. Isso não quer dizer que ela não respondeu. Isso só quer dizer que o narrador não deu a voz. Então o narrador ele tem domínio do objeto, mas esse objeto está distante, está tão distante que ele consegue dominá-lo. E é sempre um passado. Ele usa o passado por quê? Porque quando eu uso o passado eu me distancio. Eu conto algo que já ficou para trás, né? Se vocês olharem nesse quadro aí, ação, ela envolve personagens em ação. Então tem isso também. Não é só uma subjetividade. Eu construo personagens e esses personagens vão ter uma verossimilhança com o real. Por isso que a linguagem do texto narrativo, do texto épico, ela é mais objetiva. Ela é mais denotativa, então, porque ela busca algo mais próximo possível do real. Agora, o gênero lírico. O gênero lírico, ele já está mais centrado no emissor, naquele que emite a mensagem. Esse emissor acaba sendo o centro de toda a poesia. Então não interessa que eu estou falando da chuva. A chuva só vai aparecer no gênero lírico como estado das coisas. Porque o que ele quer falar mesmo é do sentimento no eu que a chuva causa. Então, por exemplo, falar da chuva é algo exterior ao eu. Só que eu só remeto a chuva como metáfora para falar de algo que acontece dentro do meu. Olha só, esse poema. Apavorado acordo em treva. O luar é como espectro do meu sonho em mim, e sem destino e louco sou o mar, patético, sonâmbulo e sem fim. Isso é a lírica, é uma expressão de sentimento de eu. Não interessa se tem mar, se tem treva, o que mais que tem ali, o mar e o luar. Não interessa, essas coisas são lá fora e elas são reais, elas são concretas. Tudo isso serve só para falar do sentimento do eu. Por isso que essa linguagem ela é mais conotativa, ela é mais cheia de metáforas. Ela não tem essa objetividade, então não tem algo que se distancia do eu, como na narrativa. Já no texto dramático, como a gente viu na aula passada, a representação de ações em palco. Essa representação, ela acontece numa atualidade, um diálogo num cenário pré-estabelecido no palco, né? Então há predomínio dessas personagens em ação, não tem um narrador que conta. A personagem, ela se destaca em palco e a ação que ela faz é concomitante à história que está sendo contada. Bom, professor, então assim, acabou. São 3 tipos de gêneros e é isso. Só que isso é uma forma de organização que é substantiva do gênero. Não quer dizer que eu não possa pegar, que nem vocês fizeram. Alguns de vocês colocaram um narrador nas histórias do Alto da Barca do Inferno. E ao colocar um narrador, eu coloquei lá como questão. Esse narrador vai aparecer em cena? Ele vai ser o próprio eu que vai estar contando pro público? Como que ele vai aparecer em cena? Quer dizer, a instância narrativa que é do gênero épico, ele pode aparecer no gênero dramático. Mas eu tenho que entender que esse gênero é dramático. Então isso são gêneros. Mas é claro que no nosso cotidiano a gente usa algumas dessas características do gênero para definição por forma adjetiva. Por exemplo, eu posso falar assim: nossa, aquele jogo foi dramático. O que eu entendo por dramático aqui? Eu entendo por dramático uma relação de forças antagônicas. No diálogo do gênero dramático não tem essa relação de forças antagônicas, de subjetividades em disputa? Então isso quando eu falo assim, nossa, aquele jogo foi dramático, é porque tinha forças antagônicas que me deixou, né, com o coração palpitando. E eu posso falar também que, nossa, aquela apresentação
foi épica. Quer dizer o quê? Que ela é imensa, ela é extensa, ela tem ali, ela tá dentro do mundo objetivo, mas ela foge dele, né? Tem uma vastidão, uma imensidão. E eu posso falar que a noite foi lírica, tratando dela de uma forma mais emotiva, né? Espiritual, talvez, um ritmo universal. Então depende como a gente usa, Então eu posso pegar, por exemplo, aquele poema que vocês leram da Marina Colasanti e ver que a linguagem do narrador é completamente lírica. E os do Mia Couto, que a gente leu em sala de aula, eles são gênero épico, mas tem uma voz completamente lírica. Então isso são características de um gênero que aparecem no outro, e vocês vão sempre ver isso acontecer. Só para terminar esse vídeo, eu vou entrar com um conceito novo que é de extrema importância para vocês, tá bom? Eu vou falar rapidamente da diferença entre o estilo individual e o estilo de época e falar como que se dará a partir de agora, da próxima sexta-feira, da próxima aula, os nossos estudos com literatura. E aí eu quero que vocês percebam que isso vai ser daqui até o terceiro ano, vocês vão lidar com esse conceito. Por isso que tem que estar muito claro na cabeça de vocês. Então, quando a gente pega todos os textos literários, a gente pode resolver juntá-los em blocos para estudar. A gente pode falar assim, agora a gente vai estudar todos os textos da língua espanhola. Nesse momento nós vamos estudar todos os textos da língua inglesa. Agora vamos estudar a língua portuguesa. A gente pode separar eles por língua. A gente pode falar assim, vamos estudar toda a poesia feita por mulheres no século XX. E aí a gente vai juntar todo esse bloco e estudar. Mas aqui uma coisa não anula a outra, tá? Mas aqui a apostila de vocês e o estudo da literatura no Brasil, pelos cursinhos, escolas, etc., ele divide todos esses textos por períodos literários. Então, toda a época histórica, ela também traz possibilidades de compreensão estética do mundo em que vivemos, certo? Isso não quer dizer que a literatura vai ser dividido, o período da literatura vai ser dividido como os períodos da história, como o professor Fogaça faz isso em sala de aula. Não quer dizer isso, mas quer dizer que a história vivida pelos seres humanos, as experiências trazidas pelos seres humanos, elas serão de extrema importância para a nossa compreensão de arte. A gente faz arte e essa arte ela está relacionada com o contexto histórico que a gente vive. Isso é inevitável. E aí a gente tem assim uma fala do Otto Maria Carpo, que ele fala assim: há, sobretudo, em todas as épocas, o tipo ideal do homem, daquela determinada época. O homem medieval, o homem renascentista, o homem barroco, o homem classicista, o homem romântico. E esses homens seriam mudos e, por consequência, esquecidos se certos entre eles não tivessem o dom individual da expressão artística, realizando-se em obras que ficam. Olha que bonito isso. Então tá falando que na nossa época existe, a gente é fruto da época que a gente vive, da época tecnológica. Nossa forma de relacionamento hoje é completamente tecnológica, é muito diferente da época dos nossos pais, avós. Hoje a gente cultiva relacionamentos por WhatsApp, a gente conhece pessoas por Tinder. Então é tudo muito diferente. Então nós somos pessoas, homens e mulheres da nossa época. Só que entre nós, alguns vão se destacar artisticamente e vão marcar essa expressão para a posteridade por meio da literatura,
por meio da pintura, por meio da música. Então isso vai ficar, certo? Então é assim que a gente tem que olhar para a história da literatura. A história da literatura é a história da humanidade. É como o homem ele lida com o ambiente social e histórico que ele está envolvido. Então, vai ser inevitável recorrer à matéria de história, até de geografia, física, porque não física, Leonardo da Vinci era um físico, a hora que a gente for estudar literatura. Porque se a gente for pensar na literatura, é a forma de arte que reúne tudo aquilo que a humanidade criou. Então, tudo que a humanidade cria, a literatura, ela é capaz de elaborar artisticamente. Então, a gente vai ver isso ao longo do tempo. Você tem que ter o coração muito aberto para perceber essas questões. Claro que, se eu sou escritor, escritora, a minha obra vai ter características específicas do meu jeito de escrever, das palavras que eu gosto de usar, das metáforas que fazem sentido para mim. E claro que tudo isso também vai estar ligado ao meu ambiente particular. Uma pessoa do interior, por exemplo, uma pessoa da cidade grande, das grandes capitais, grandes metrópoles, cada um vai trazer sua expressão do seu meio, mas é uma expressão individual, da própria forma de olhar para esse mundo. E essa individualidade da pessoa vai ser expressa de forma coletiva também. Isso a gente vai ver ao longo das nossas aulas. Vocês vão ver que aí vai aparecer na tela de vocês uma linha do tempo. Essa é a linha do tempo que a gente vai percorrer a partir da próxima aula. Ela é dividida entre, didaticamente, tá? Ela é dividida didaticamente entre a linha da emoção e a linha da razão. O momento em que o homem e a sua literatura e a sua arte ela é mais impulsiva, emocional, e o momento que ela mais preza mais pela racionalidade, que está ligado ao contexto histórico e científico e tecnológico do homem. Então é isso. A partir da próxima aula, então, a gente vai começar a ver essa nova realidade na literatura, tá bom? Um beijinho. Até mais.